Olá, tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos reiniciar os nossos conteúdos de língua portuguesa, começando com o gênero textual roteiro de cinema. Eu acredito que todos vocês já assistiram algum filme em algum momento da vida de vocês. Só que antes desses filmes ficarem prontos, eles precisam ser roteirizados. Ou seja, precisa que haja um roteiro escrito. Então, o roteiro de cinema é o texto que vira imagem em ação. Na prática, o que é o texto de roteiro de cinema? Você tem o filme, que já é quando ele está pronto, já é o produto final. E o roteiro é o embrião. Antes do filme existir, é feito um roteiro, que é justamente todo o planejamento para que seja feitas as gravações do filme posteriormente. Então, na prática, o filme é algo em ação, é quando já está pronto. E o roteiro é meio que a teoria do filme, como esse filme vai ser organizado. No nosso capítulo do livro de vocês, tem aí o roteiro do filme do Homem-Aranha, escrito pelo David Kipp, certo? O David ele é muito famoso em Hollywood por escrever roteiros como Indiana Jones, Missão Impossível, A Múmia e tantos outros filmes. Então, vamos observar algumas características do texto de roteiro de cinema. Então, observe aqui, ó, nós começamos com essa abreviatura que indica que essa cena vai ser gravada no ambiente interno, aonde? No Instituto de Pesquisa Genética de Colômbia, e vai ser gravado durante o dia, certo? Durante o período do dia. Observem esse trechozinho aqui isolado. Aproximadamente 30 estudantes são conduzidos através de um laboratório gigantesco por um guia. Eles passam por uma grande exposição de aranhas. Isso aqui é chamado de rubrica, que são as anotações que vêm isoladas, indicando como é que vão estar os figurantes, como é que vai ser a cena, como é que vai ocorrer. Observem também que nós temos aqui, ó, algumas indicações de fala do personagem, como nesse momento aqui o guia fala, né? Começou a cena, em seguida ele fala. Elas estão na ordem da Arane, que é dividida em 3 subordens: Mesotele, Organata e Labidonata. Todas as aranhas são carnívoras vorazes que se alimentam de enormes quantidades de proteína em forma líquida, geralmente os sucos de suas presas. Aracnídeos de cada um dos 3 grupos possuem forças variadas que ajudam em sua constante busca por comida. Certo? Isso aqui vai ser uma fala do guia que vai estar lá no filme. Em seguida você tem aqui, ó, Peter Parker, que é o personagem. Leva uma câmera de 35mm no pescoço, não tira os olhos da MJ, ela está com o Flash Thompson novamente e vai descrever aqui esse momento em que o Peter Parker vai falar. Aí depois, em seguida, nós temos outra fala do guia, certo? Essa parte aqui é só escrita, é outra parte isolada também, outra rubrica, indicando como é que vai ser essa sequência. E em seguida nós temos aqui outra, aí aqui vai ser fala, ó. Quando é fala, você observa que tem o nome do personagem e esse traçozinho aqui para indicar que vai ser o próximo a falar, tá? Então, essas são algumas características do roteiro de cinema. As principais características do roteiro é justamente o que? Lá vai constar a caracterização dos personagens. Como eles vão estar se portando, o que eles vão dizer, como eles vão dizer. A descrição do ambiente, das ações que vão ser desenvolvidas. As anotações se vão ser as gravações externas ou internas, né, o comportamento dos personagens figurinos, ou seja, todo o planejamento da produção ele é feito no roteiro do texto para o cinema, né? E o roteirista ele vai evitar excesso de instruções, porque também para não interferir no trabalho do diretor e da equipe técnica. Ok? No roteiro também é indicado se a cena vai ser gravada em plano amplo, né? Plano geral, que é quando pega um ambiente todo, ou se em plano mais fechado, pegando o close, vamos supor, de um sorriso ou algo do tipo. Os tipos de personagens conforme a importância. Então, nos filmes, no teatro, nos textos narrativos também,
Os personagens vão ser classificados de acordo com sua importância naquela história. Então, o protagonista geralmente é o personagem principal, é aquele personagem ao redor do qual se desenvolve a narrativa e ele é o centro daquela história. Pode ter mais de um protagonista, tá? O filme. Os antagonistas vão ser aqueles personagens que vão criar obstáculos para o protagonista. Esse antagonista ele pode ser uma pessoa, um animal, um objeto ou até mesmo uma situação, como por exemplo uma tempestade, que vai colocar o protagonista em risco. Então não necessariamente tem que ser uma pessoa. Os personagens coadjuvantes são aqueles que vêm complementar, são os secundários, que fazem parte da história e vai ajudar também a desenvolver a narrativa, né, para dar fluência àquela narrativa. E os figurantes são aqueles que eles não interferem na trama principal, eles não têm fala, eles vão contribuir apenas para a contextualização daquela narrativa, para não ficar só os personagens sozinhos nos lugares, tá? Já conforme as características do personagem, eles poderão ser redondos ou planos. O que é um personagem redondo? Não é porque ele é redondo não, tá, gente? É redondo em relação às características dele, a complexidade desse personagem. Se ele for um personagem mais complexo, marcado por muitas características, às vezes é até um personagem bom, mas tem alguns momentos em que tem ações que não são tão interessantes, são contraditórias. Então, isso marca os personagens. Eu escolhi aqui uns personagens, um filme bastante conhecido. Quem nunca assistiu, mas pelo menos já viu referência ao filme da Frozen, em que as personagens Elsa e a Frozen são personagens tidas como redondas. Elas não são previsíveis, você tem que assistir o filme mesmo para ver como é que vai desenvolver a trama. Já um personagem plano é aquele mais simples, em que ele vai ser construído em torno de poucas características, como o Olaf. Né? Eles queriam um personagem para ser engraçadinho, fofo, né? E criaram o Olaf. Ele não tem tantas características dele, ele é bastante previsível. Se você assiste os dois filmes, você vai ver que as características dele são exatamente iguais. Então, ele é um personagem tido como plano. Não é que seja ou não importante, não. É em relação às características do personagem, essa classificação, tá bom? Então, olha só, há muitos filmes. No cinema, nos streamings, seja na Netflix, na HBO, na Prime Video, na Disney, né? Vários streamings, vários filmes. E que tal vocês escolherem um essa semana para assistir? Imaginar como foi realizado esse roteiro, tentar analisar quem são os protagonistas, os antagonistas, os coadjuvantes, fazer uma análise da característica desses personagens, se eles são planos ou se são redondos, que tal? Façam isso e depois coloquem aí nos comentários qual filme vocês escolheram para assistir, tá bom? Fica até a dica para eu assistir depois. Então, até a próxima, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!